Como é que a gente pode transformar os nossos pensamentos limitantes em poder real para a nossa vida? A gente precisa entender que a nossa mente, ou ela pode ser uma grande prisão, né, na nossa vida, ou ela pode ser uma fonte de grande riqueza, né, para a gente. Eu quero me aprofundar um pouquinho nesse tema. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante, né, para você que quer realmente ter resultado na sua vida. A gente vai falar sobre antropologia cultural. Estava lendo, né, esse livro. Eu tenho 2 livros aqui do Felix Kessing sobre antropologia cultural. Na verdade não são 2 livros, são 2 volumes, né, de antropologia cultural. Eu gosto muito de estudar essa área. Vocês podem ver, é um livro já tem bastante manuseio, né? Estou sempre estudando. E tem muita gente que pergunta, né, por que a gente lê essas coisas, por que eu indico antropologia cultural, por que eu indico filosofia, por que eu indico psicologia, né, principalmente para as pessoas que estão querendo empreender, as pessoas que querem ter negócio, as pessoas que querem ter sucesso. Porque a gente deve, se a gente for pessoas inteligentes, a gente pode aprender com os nossos ancestrais, a gente pode aprender com pessoas que já passaram, às vezes, por grandes problemas e conseguiram ter resultados. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você aqui nesse vídeo. Como é que a gente pode, de verdade, transformar, sabe, esses pensamentos que bloqueiam a nossa capacidade de realização, que não permitem a gente ir para frente. Às vezes você sabe que você está meio que brecado na vida por conta desses pensamentos, ou não, pior ainda, você não se dá conta disso. Você acha que basta a gente ter pensamento positivo, que as coisas vão funcionar miraculosamente bem. A antropologia cultural fala exatamente o contrário. A gente é muito moldado, né, pelo nosso meio, pelos mitos, pelas coisas que a gente acredita. Então tem muita coisa que você acha que são pensamentos seus, mas não são. Foram herdados para você através de um monte de várias teorias, né, de como é que a gente é desse tipo de coisa. Tem muita gente que fala que inclusive pode ser genético, né, mas enfim, não quero entrar nesse detalhe. O que eu quero é que você entenda como é que você pode bloquear esses pensamentos que você tem e conseguir ter uma vida muito mais plena, uma vida muito mais abundante. Você pode ter sucesso nos seus negócios, você pode poder ter sucesso na sua saúde, sem sabotar a sua saúde, sem sabotar os seus relacionamentos e fazer com que, depois que você assistir esse vídeo, você possa ter algumas ideias de como é que você pode melhorar isso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, deixa eu me apresentar. Se é a primeira vez que você está assistindo um conteúdo meu nome é Thiago Simões, estou sempre compartilhando conteúdos aqui, né, de diversas coisas que eu aprendo sobre antropologia cultural, por exemplo, sobre filosofia, sobre behaviorismo, que é uma das partes que eu gosto muito de estudar, sobre psicologia, como é que a gente pode transformar todo esse monte de conhecimento em coisas boas para a nossa vida. Se você gosta desse tipo de assunto e quer transformar a sua vida em uma vida melhor, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativa as notificações, né? Clica aí no sininho para sempre que a gente publicar conteúdos novos aqui, você poder receber, né? Porque às vezes o YouTube ele acaba às vezes não entregando para todo mundo, então ativa as notificações que é bastante importante. E se você puder também, deixa aquele joinha maroto aí para que mais pessoas consigam, o YouTube possa entregar para mais pessoas, né? As pessoas estão meio que carentes, eu acho, desse tipo de conteúdo, esse conteúdo meio que para frente, né, o conteúdo que eleva, né, as nossas vidas, pelo menos eu acho, né, eu sou meio suspeito para falar, obviamente, mas em meio a tanto conteúdo fútil, né, que a gente vê por aí, eu espero que, né, eu possa jogar uma luz, tenho aprendido muita coisa, tenho batido muita cabeça, mas jogar uma luz na vida de muita gente. Então, se você quiser que esse conteúdo seja espalhado para mais pessoas, contribua aí com o joinha, não custa nada, não vai doer nada e vai ajudar muito na divulgação do canal. Se você puder, pega um papel e uma caneta para você anotar as coisas que eu quero para compartilhar com você. Se esse é o seu caso, se você acha que você tem pensamentos limitantes ou não, se você acha que não tem, se segura na cadeira aí que talvez você vai poder descobrir algumas coisas sobre você e vai entender que sim, todos nós temos pensamentos limitantes que a gente precisa deixar de lado, né? Ou então, se você não tiver um papel e uma caneta, salve esse vídeo para você poder ver todas essas informações posteriormente, não perder nenhuma informação, beleza? Vamos começar, fiz algumas anotações aqui, quando eu estava, né, lendo o livro, né, e fazendo tendo algumas ideias para fazer esse conteúdo. Primeiro, falando, né, sem entrar em detalhes técnicos aqui, que eu não quero, né, esse vídeo não é um vídeo didático, eu quero mostrar coisas práticas que você pode aplicar na sua vida. Tá? A primeira coisa a respeito da antropologia cultural é a questão do mito do homem ser limitado pela cultura.
A antropologia cultural, basicamente, assim, tem várias coisas várias diretrizes que ela nos dá, mas uma das coisas é que nós somos limitados pela nossa cultura, nós somos limitados pela forma como a gente aprendeu, a gente é limitado pelo meio que a gente vive, e a gente é completamente limitado pela maneira, pela energia das pessoas que nos cercam. Então, antigamente, isso é falado também, né, nos livros, fala que você pega lá nos períodos, né, das cavernas, né, no período onde o homem estava ali, não tinha ainda entendido como é que poderia criar uma agricultura, por exemplo, a gente era, né, coletores e caçadores e tal, tinha muitas ideias de que tribos não poderiam entrar em outras tribos, ou no território de outras tribos, ou passar por território de outras tribos, porque existia uma espécie de maldição, você teria um mau agouro, você teria azar se você fizesse isso, principalmente em tribos inimigas. Obviamente isso não é verdade, né? Eu imagino que você saiba que isso é simplesmente um mito. Mas isso imperou na mente, né, das pessoas que viviam daquela maneira por muitas e muitas gerações. E muitas coisas que você acredita, muitas coisas que você jura de pé junto que são verdadeiras, na verdade podem não ser. Na verdade podem ter sido comunicadas a você por conta da sua família, por conta da religião que você participa, ou que você participava quando você era criança, por conta da educação que você recebeu na escola, por conta de uma série de coisas, por conta dos amiguinhos que você tinha quando você era criança, ou sei lá, na adolescência. E a gente fica enraizado, né? Fica lá dentro da gente essas ideias, e a gente tem isso como se fossem verdadeiras, né? A gente realmente acredita que são verdadeiras. Principalmente as primeiras ideias que nós temos. A gente tem uma teimosia, enquanto seres humanos, de a gente se agarrar a um tipo de pensamento e achar que aquilo realmente é verdade. A gente vê muito isso em questões religiosas. Por isso que vocês vê um monte de discussão, começa a falar de religião, um fala, não, mas a minha é a mais certa, a sua religião está errada, porque, nossa, como é que você não está enxergando isso? Você é burro, você não está vendo que você está errado. A religião tem muito isso. Outra área, chuta aí qual outra área que você acha que tem muito isso daí. Política, né? Você vê as pessoas se matam por causa de política, ficam brigando por causa de política, e de pior ainda, né, de político, né, que com certeza não tem, né, você ou eu como melhor interesse na vida deles, vamos dizer assim. Vou evitar falar um pouco sobre essa questão, porque, enfim, eu quero que esse vídeo chegue para mais pessoas e não seja banido. Mas as pessoas têm essa ideia, né, de que aprenderam assim, e elas ficam realmente abismadas das outras pessoas que não enxergam a grande verdade que elas têm. Como que elas não conseguem enxergar aquilo que elas estão enxergando? Será que as pessoas são retardadas mentais? Será que tem algum tipo de problema cognitivo? Né? E o outro grupo pensa a mesma coisa da outra pessoa e tal. Como é que isso pode acontecer? Né? Isso aí a antropologia ensina, né, pra gente. Né? Esses estudos, né, desde os primórdios da civilização, isso acontece. E é óbvio, o assunto do vídeo é sobre crenças limitantes, né, sobre pensamentos que a gente tem que impedem a gente da gente evoluir. É claro que muitos desses pensamentos acabam chegando, né, na nossa vida e acabam realmente obstruindo os caminhos da prosperidade, os caminhos da abundância, os caminhos da gente conseguir ter uma vida melhor. Então, primeira coisa, tá, beleza, Thiago, entendi, realmente pode ser, esteja aberto para essa possibilidade. Pode ser que tem muitas coisas que eu pense que não são verdadeiras. Eu simplesmente aprendi, eu peguei isso como se fossem verdadeiras. E alguns pensamentos podem ser pensamentos limitantes. O que eu devo fazer? Primeira coisa, então, você tem que identificar, isso é difícil, tá? Mas você tem que tentar identificar as vozes que estão sabotando o seu sucesso. Você tem que identificar as vozes que estão sabotando o seu sucesso. Então, primeira coisa, você tem que reconhecer os pensamentos de medo, de dúvida, né, e de ilusões que você tem como sendo verdades verdadeiras, vamos dizer assim. Talvez você tenha que começar a questionar, talvez não, questione tudo, eu digo isso, questione inclusive as palavras que eu estou falando. Será que o Thiago está falando a verdade? Será que ele tem razão nas coisas que ele está dizendo? Inclusive, se você quiser, deixa um comentário aí abaixo, se você concorda, se você não concorda com as coisas que eu estou falando aqui, e se você tiver alguma contribuição, se você tem algum tipo de pensamento limitante
e que você já venceu, né, ou que você está lutando contra, ou alguma coisa assim, deixa nos comentários que eu tenho muito prazer em escutar, em ler, né, o que você tem para falar para a gente, e outras pessoas vão poder ler também. Então, se puder, deixa um comentário aí. Outra coisa, parar de acreditar que você não é capaz, ou então que é tarde demais. Isso é um pensamento super limitante. Eu não sou capaz de fazer isso. Não, Thiago, eu já estou muito velho. Ou, sei lá, não tenho dinheiro. Ou eu não tenho saúde. Ou, sei lá, isso, várias e várias coisas que a gente tem nesse sentido são pensamentos limitantes. Então, se você tem essa mania, você herdou isso, os teus avós pensavam assim, os teus pais pensavam assim, os teus tios pensam assim, os teus primos, todo mundo que está aí à sua volta pensa dessa maneira, você provavelmente acaba pensando da mesma maneira também. Olha, não sou capaz de fazer isso, né? Não vou dar conta do recado. Ou, como eu já falei, né? Tá tarde demais para mim. Não vou, né? Não vou me matricular numa academia, porque, sei lá, já tenho mais de não sei quantos anos. Não vou aprender um novo idioma, porque já estou com uma certa idade, por que eu vou fazer isso? Não vou começar um novo negócio, porque, poxa vida, né? Já era para ter feito lá atrás, acabei não fazendo, então não é agora que eu vou fazer. Você acha que isso é um tipo de pensamento limitante que impede você de ter uma vida mais bacana? Eu acredito que sim. Então começar a monitorar esses pensamentos e ver se esses pensamentos não estão atrapalhando a sua vida. Com certeza estão. Outra coisa é questionar cada pensamento limitante e substituir por possibilidades. Possibilidades. Olha, eu gostaria de começar um novo negócio, por exemplo, né? Mas eu tenho medo, Thiago. Eu tenho medo, isso não der certo. E se eu começar e não dar conta do recado? E se eu começar a falhar, o que as pessoas vão pensar de mim? Tá todo mundo à minha volta, isso tem muito, né? Dizendo, pra que você vai fazer isso, né? Larga a mão, né? Se contente com o que você já tem. Sempre tem essas pessoas assim, é o que mais tem, né? Mas e se você começar a pensar nas possibilidades? E se der certo? E se for um grande aprendizado para mim? E se isso for aquilo que está faltando para me completar como pessoa, eu me sentir melhor, eu ter mais vida, eu ter mais garra de fazer as coisas? E se, né? Pensar isso. Ao invés de você pensar de uma maneira limitante, pensa nas possibilidades. Começar uma nova dieta, começar a fazer exercício, começar a ter relacionamentos melhores, começar a possibilidade de você ganhar mais dinheiro, ter outras fontes de renda. Isso é extremamente importante. Tirar de lado. A gente não consegue bloquear os pensamentos ruins que vêm na nossa mente. Você esquece. Quem falar isso para você, bloqueie os pensamentos. Você não consegue fazer isso. Eu gosto muito de estudar sobre psicologia, gosto de estudar sobre filosofia, essas coisas assim, principalmente filosofia antiga, né, que fala muito a esse respeito. Você não consegue, os pensamentos eles vêm. Inclusive eu já fiz alguns conteúdos a esse respeito, você não é os seus pensamentos. Você consegue inclusive observá-los. Se você consegue observar, é sinal que você é uma pessoa que está além dos seus pensamentos. Então não se identifique com eles. Não é porque você está pensando negativamente que você é uma pessoa negativa. E a gente não consegue bloquear, mas a gente consegue substituir. A gente também, nós somos seres racionais, apesar de a gente fazer mais de 80% das ações nossas, a gente toma de maneira irracional. Mas começa a substituir. Não vai dar certo, e se der certo? E se eu melhorar a minha saúde? E se eu tiver um relacionamento, tiver relacionamentos melhores, se eu começar a fazer dessa outra maneira? E começar a fazer pequenas coisas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, primeira coisa, a gente tem que identificar os pensamentos que estão nos atrapalhando. Com certeza, se a gente não conseguir identificar, a gente não vai saber como que a gente vai contornar esses pensamentos e a coisa vai ficar realmente muito difícil. Outra coisa, você tem que reprogramar o teu cérebro para abundância. Você deve reparar que enquanto tem um monte de gente reclamando do governo, da chuva, do sol, do frio, do calor, da idade, da tecnologia, da inteligência artificial, de um monte de coisa. Enquanto tem um monte de gente reclamando disso e dizendo, é por isso que eu não consigo prosperar, é por isso que eu não consigo ter resultado, você vai perceber que tem um monte de gente ganhando dinheiro. Inclusive a sua volta aí. Eu tenho certeza que você deve imaginar algumas pessoas que estão passando na sua cabeça. Então, o que você tem que pensar? Bom, se essas pessoas estão conseguindo, talvez essas vozes que estão na minha cabeça dizendo que tem um monte de problema, talvez elas não sejam verdadeiras. Ou talvez sejam, mas talvez existem possibilidades de eu conseguir resolver isso. E você começa a visualizar, isso é muito importante, o poder da visualização. Isso não é papo de, sei lá,
Eu nem gosto de falar de questão de coach, porque eu acho que os coaches existem coaches muito legais, mas obviamente tem uns que pisam muito na bola. Principalmente nessa ideia de achar que só o fato de você pensar positivamente as coisas milagrosamente vão dar certo, vou dizer para você que não vão com certeza. Não é assim que se resolve os problemas, certo? Mas você visualizar, né, as possibilidades que você pode ter, o que vai acontecer? Você vai começar a criar padrões neurais diferentes, né? Nós não somos só pessoas dotadas de mente, no sentido da questão da psique, no sentido do psicológico. Nós também somos seres biológicos. Existem neurônios dentro aqui dessa caixa aqui, né? Que existem conexões, existem sinapses, né? Os neurônios estão fazendo conexões. Você consegue ver isso, inclusive em ressonância magnética. Pessoas que são depressivas, pessoas que são, pessoas normais, o funcionamento do cérebro é diferente. As conexões neurais são diferentes. Então, se você começa a pensar em possibilidades, ao invés de pensar em desculpas, ao invés de problemas, e eu não estou dizendo para você que não existem problemas no mundo, obviamente existem muitos problemas, mas o que eu estou dizendo é, pare de olhar para os problemas e comece a olhar para as possibilidades. Crie uma visão diferente para você. E o que vai acontecer? Não é só a questão psicológica, você vai começar a criar conexões diferentes no seu cérebro. Melhor ainda, além de você criar conexões diferentes aqui, as conexões que estavam ali, conexões de pensamentos limitantes, começam a ficar mais fracas. Você vai deixando certos hábitos limitantes de lado conforme você vai adotando hábitos empoderados para você de outro. Então, você acaba ajudando isso na questão biológica e na questão psicológica também. Então, você tem que programar o seu cérebro para abundância, né, se você sabe que você tem pensamentos limitantes. Se você não sabe, faça isso da mesma maneira. Porque muito provavelmente você tem, e tem vários pensamentos assim. Então você pode criar afirmações. Isso eu aprendi com o Tony Robbins, né, no Desperte o Gerente Interior. A gente fazia afirmações todos os dias, ligadas à liberdade e prosperidade. Então, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa inteligente, eu vou atrás das coisas que eu quero. Fazer essas afirmações, mas não é só fazer como se fosse uma reza vazia. Não é isso que eu estou dizendo para você. É interiorizar, é falar, não, eu sou capaz, eu consigo. Pode parecer bobeira para muita gente? Pode parecer bobeira para muita gente. Funciona pra caramba. Porque da mesma maneira que as vozes ruins, elas nos aprisionam, elas fazem com que a gente tenha pensamentos limitantes, a gente pode conscientemente ter vozes melhores, vozes mais otimistas e, obviamente, as nossas ações serão diferentes. Então, comece a programar a sua mente dessa maneira. Imagina começar o dia pensando, hoje eu vou, dar conta do recado, hoje eu vou conseguir fazer as coisas, hoje eu vou, me alimentar de uma maneira bacana, uma maneira saudável, e você começa a nutrir isso na sua mente. E a sua mente começa a acreditar. A nossa mente, ela não sabe o que é verdade e o que não é. Ela simplesmente acredita nas coisas que a gente coloca, dentro da nossa cachola. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os programas que a gente assiste, com as pessoas que a gente convive, com as conversas que a gente tem. Muito cuidado, porque isso tudo vai dentro da nossa cabeça. Então você tem que praticar todo dia esses pensamentos, essas afirmações, até que a sua mente acredite que isso seja uma realidade. Até que isso passe a ser natural para você. Você era de um jeito, agora você é de outro jeito. Você começa a agir de uma maneira diferente. Tudo começa nos pensamentos. Você vai pensar de uma maneira diferente. Obviamente as suas ações serão diferentes e é claro que as suas ações sendo diferentes, os seus resultados vão ser diferentes também. Por isso que é importante a gente pensar, a gente fazer essas afirmações todos os dias. Outra coisa que você precisa, trocar essa questão de escassez pela criatividade empreendedora. Tanto que eu não estou falando só a respeito de negócio, mas principalmente de negócio. Então, aonde a nossa mente ela vê obstáculos, você pode ver possibilidades. Isso acontece muito, principalmente nos empreendedores. Por isso que eu falei também da questão da criatividade empreendedora. Os empreendedores vêem possibilidades. Então, aonde você percebe, principalmente você, tem muita gente que assiste o conteúdo, acho que a maior parte aqui são pessoas que já têm algum tipo de negócio ou querem desenvolver algum tipo de negócio, certo? Você que é empreendedor, você sabe, alguém está com algum tipo de problema. Quando você apresenta uma solução para esse problema, você vai ganhar mais dinheiro, né? Sei lá, a pessoa está... Qualquer coisa que seja, né? Que você possa resolver o problema da pessoa, você vai ganhar. Todo empreendedor, de verdade, funciona dessa maneira. Por isso que o empreendedorismo, eu digo que é a alavanca que move o mundo, são as engrenagens que movem o mundo.
começar a pensar dessa outra maneira. Sabe aquela história que fala, enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenços, né? Isso é muito, muito verdade, principalmente no empreendedorismo, mas você só vai conseguir entender isso se você identificou seus pensamentos limitantes, se você estiver fazendo as afirmações todos os dias, para você identificar essas possibilidades. Posso dizer aqui no meu caso, vários dos negócios que eu tenho, vários dos negócios que eu desenvolvi ao longo da minha carreira vieram dessa maneira. Eu identifico que um mercado, que um nicho tem algum tipo de problema, vou atrás de solução para esse nicho e entrego, né, para as pessoas. Olha, aqui está a solução do seu problema. E aí eu vendo horrores, porque é simples vender assim. Sabe aquela ideia que eu não gosto? Que fala, o bom vendedor vende, sei lá, geladeira até lá no Polo Norte. Sabe, pra que você vai querer vender geladeira no Polo Norte? Pra que você vai querer, sabe, ficar gastando sua energia, tentando convencer as pessoas e uma série de coisas, sendo que você poderia simplesmente falar, o que o mercado está precisando? Está precisando disso? Tá, vou oferecer uma solução para ele. É simples assim. Mas você só vai conseguir fazer isso se você não tiver pensamento limitante. Se você entender, pô, ali mora uma oportunidade. Tá com esse problema? Vou oferecer uma solução. Sempre pensa dessa maneira, principalmente se você está querendo realmente ter sucesso, né, na área de empreendedorismo. Outra coisa que você precisa entender, que também a antropologia cultural fala aqui pra gente, a gente precisa agir mesmo com medo. É normal a gente ter medo. É óbvio que é normal. O medo, ao longo de toda a história humana, o medo surge para a gente perpetuar a nossa espécie. Se a gente não tivesse medo, a gente ia, sei lá, brincar com o leão, com o jacaré lá. Provavelmente se os nossos antepassados fizessem isso, nós não estaríamos aqui, não estaria fazendo esse vídeo aqui. Então é normal a gente ter medo. É claro que a gente precisa ter um medo racional. Né? É óbvio que é normal você começar um novo projeto, qualquer que seja, você ter medo, ter receio, ter certas precauções. Você não sabe direito onde você está pisando. Então é normal. Só que as pessoas de sucesso de verdade, elas agem mesmo quando elas estão com medo. Vão agindo, vão entendendo como funciona, o que precisa melhorar e acabam tendo resultado. Isso serve para qualquer área da vida. Eu sempre trago aqui falando a respeito, né, de relacionamentos, a mesma coisa. Né? Às vezes você tem receio de chegar naquela pessoa que faz tempo que você está querendo conhecer melhor, mas você não faz isso porque você tem medo. Medo do quê? Medo da rejeição. Medo de, sei lá, fazer papel de bobo. Né? Com certeza você vai se arrepender muito mais se você não fizer do que se você fizer. Isso aí eu garanto para você. A ideia aqui é a gente fazer pequenas ações todos os dias. Todos os dias a gente fazer alguma coisa que deve dar um pouquinho de medo. Né? Muita gente que acompanha aqui esses conteúdos aqui também querem produzir conteúdo, mas a pessoa fica completamente travada em escrever um texto lá no Facebook, no X, no Instagram, postar alguma coisa, a pessoa fica travada. Fazer vídeo, meu Deus do céu, Thiago, nunca que eu vou conseguir fazer vídeo, fico travado. Sabe o que você faz? Faz alguma coisa pequena, todo dia. Faz um Reels lá, de 15 segundos. Se você quer realmente produzir conteúdo, você entende o poder de você produzir conteúdo para você poder vender os seus produtos, os seus serviços, faz um Reels de 15 segundos dando alguma dica para o seu nicho. Né? Se você às vezes é um fisioterapeuta, você é um médico, um advogado, sei lá, um professor de idioma, né? Faz lá um conteúdo, né, simples. E aí você vai entender que, sei lá, você vai terminar e falar, pô, eu não morri. Meu braço ainda está aqui, tô inteiro, tá tudo certo, parece. Vou fazer mais um. Primeiro vai ser horrível, tá? Vai ser muito ruim, você vai gaguejar, mesmo se for 15 segundos. Eu vou dizendo para você, eu vou dar um spoiler aqui. A hora que você fizer 10, você vai entender que não é tão difícil assim como eu pensava. E você vai desenvolver novas habilidades de comunicação, novas habilidades de venda, novas habilidades de persuasão. Isso vai ser muito bom para você. Faça todos os dias. Haja mesmo quando você está com medo. Talvez seja isso que está impedindo você de avançar na sua vida. Beleza? Presta atenção bastante nisso. Outra coisa é a gente se cercar de referências de sucesso. Como esses pensamentos limitantes são muito poderosos, e a gente tem... às vezes a gente não tem opção, né? Mas a gente está cercado de pessoas que às vezes pensam de maneira negativa também. Você concorda comigo que a gente vai ficar meio que, a não ser que aconteça alguma coisa muito drástica, a gente vai ficar nesse nível para sempre. Você não vai conseguir, a não ser que a pessoa que é desperta ou está indo atrás de, sei lá, viu algum livro, ou assistiu algum vídeo e ela quer sair daquilo, ela consegue.
mas isso é 1 em 1 milhão. A gente precisa se cercar de pessoas de sucesso, pessoas que têm uma capacidade expansiva, né, de pensar. E aí a gente vê muito isso, né, na área do empreendedorismo, né? Talvez você já seja um empresário e que você, sei lá, quer faturar 100 mil reais por mês. Nossa, né, você está faturando, sei lá, 10 mil reais por mês. Fala, nossa, agora que eu consegui, né, multiplicar por 10 os meus resultados, agora que eu estiver faturando 100 mil reais por mês de faturamento, eu vou conseguir, né, vai ser uma grande coisa na minha vida. E você participa às vezes de eventos, você participa de masterminds, que as pessoas estão ganhando 5 milhões por mês. 10 milhões por mês de faturamento, grandes empresas, né, empregando um monte de gente. E você começa a entender que às vezes o teu pensamento está muito pequeno, está muito aquém das suas possibilidades. Você sabe que você poderia fazer muito mais. Por isso que é importante a gente se cercar desse tipo de pessoas. Talvez não seja possível para você, mas você consegue ler livros, né? Você consegue ler, você consegue aprender com as pessoas. Você consegue assistir vídeos, consegue ver palestras, não é palestra motivacional, eu já falei que eu não gosto de palestra motivacional de jeito nenhum, porque a motivação acaba acabando, né? Você precisa ir atrás de conhecimento, podcasts, quantos podcasts de negócios, de podcasts não só de negócios, mas que ensinam a gente a viver uma vida melhor, ter uma vida mais equilibrada, sobre inteligência emocional, a gente ser pessoas mais sábias, a gente tomar decisões de forma mais racional. Por que você não vai atrás dessas coisas? Por que você não se cerca desses mentores, mesmo que não seja possível você estar fisicamente? Mas às vezes você conversar com pessoas, né, que têm muito mais sucesso do que você, aprender, ou não, às vezes pessoas que não têm tanto sucesso assim, mas que são pessoas sábias, que você pode, sei lá, você vai lá no Verdoeiro, o cara comentou alguma coisa lá com você que, sei lá, vai fazer bem para você, e você pode ajudar, né? Você pode integrar isso na sua vida e vai te ajudar. Sempre esteja atento às possibilidades, sempre esteja atento para você aprender mais. Mas é importante a gente se cercar de referências de sucesso. Se não for possível, vá atrás de livros, vá atrás de podcast, vá atrás de vídeos no YouTube, faça o que tiver que ser necessário. Mas se você continuar cercado de referências ruins, né, de ficar escutando funk, de ficar vendo, né, não vai falar mal do funk. Não, eu falo, né, não tem problema nenhum quanto a isso. Né, uma péssima influência musical para muita gente. Ou sei lá, você ficar, sei lá, consumindo conteúdos muito ruins, com certeza sua mente vai ficar atrofiada e você não vai conseguir ter resultado. Né? Isso aí não existe dúvida a esse respeito, beleza? E a última coisa que eu quero compartilhar com você, que eu queria fechar a respeito dessa ideia, né, dessa bizarra salada que eu fiz sobre antropologia cultural e os nossos pensamentos limitantes, como é que a gente lida com isso, como a gente consegue resolver esse problema, a gente precisa transformar os pensamentos que a gente tem em ação. Né? Nada vai dar certo, nada vai sair do papel enquanto você não colocar as coisas em ação. Já falei, não adianta você ter pensamento positivo. Tem gente que acha que é isso. Nós vamos pensar positivamente e o universo vai se alinhar. Né? Já pensei isso, me ferrei bonito, não funciona desse jeito, pessoal. O universo vai se alinhar e o cosmos vai fazer com que as coisas se alinhem, as coisas maravilhosamente vão funcionar. Não vão funcionar assim. Não adianta você pensar positivamente, você tem que pensar com estratégia e agir estrategicamente. Saber, por isso que a gente tem que buscar informação, né? Quanto mais informação a gente tem, parece que novas possibilidades vão se abrindo e com novas possibilidades se abrindo, outras possibilidades vão se abrindo, pessoas vão se achegando e as coisas começam a melhorar exponencialmente. Então, quando a gente treina a nossa mente para a gente olhar com esse olhar de abundância, a riqueza ela se multiplica naturalmente. Naturalmente a riqueza vai se multiplicando, porque você está convivendo com outras pessoas. Você está aprendendo coisas novas, você está aprendendo coisas que vão te levar de verdade, né? E você vai conseguir ter resultado. Então, se você já sabe quais são os seus pensamentos que te limitam na área da sua saúde, sempre as 3 áreas, né? A área da saúde, a área das finanças, a área dos relacionamentos, você já sabe, começa a colocar essas coisas em prática. Se você não sabe, se você acha que pode ter algum tipo de pensamento limitante, mas ainda não descobriu, faça o que eu falei no primeiro item lá. Tenta identificar aquilo que limita você, tenta identificar aquilo que está atrasando a sua vida, né, de ir para frente, porque enquanto você não identificar isso, as coisas vão continuar da mesma maneira. Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, tenha sido útil para você,
que você entenda que você vai sair desse vídeo muito melhor do que quando você entrou, porque você vai poder aplicar isso na sua vida. Entender que tudo que limita você nas finanças, relacionamentos e saúde, você pode mudar com certeza. Muitas dessas coisas foram aprendidas por você, não são verdades de verdade, tá? Não são verdades verdadeiras e você pode mudar a sua história quando você muda teu pensamento muda as tuas ações e as tuas ações mudam os teus resultados. Se você puder, deixa um comentário aqui abaixo, né, que eu vou ter muito prazer em ler aquilo que você tem para falar para mim. Um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.